Você acompanha agora 3 reportagens com a biografia política e pessoal de Dilma Rousseff. Na formação política dela, um período chave é o engajamento nos grupos que pregavam a luta armada contra a ditadura militar. Filha do engenheiro búlgaro Pedro Rousseff e da professora carioca Dilma Jane da Silva, Dilma teve 8 anos de uma rígida educação católica, numa escola só para meninas. Mesmo assim, aprontou bastante. Tinha umas rebeldias, assim, de deixar a professora na sala e sair, não fazer a prova, matar uma missa, assim, as freiras descobrirem que a gente matou a missa e ficar um pouquinho de castigo. Dilma Rousseff morou durante a infância e a juventude aqui na rua Major Lopes, no bairro São Pedro, de classe média alta, na região centro-sul de Belo Horizonte. A casa era essa aqui, número 469. Hoje é um ponto comercial, mas ainda pertence à família. No tempo em que a maioria das escolas públicas era boa, Dilma foi para o Colégio Estadual Central, reduto dos intelectuais mineiros. Era a década de 60, um período sombrio da história brasileira. Neste contexto, as pessoas começam a se agrupar mais clandestinamente, participar de organizações, mais leitura, etc. e tal. E a Dilma, neste momento, começa a ter a sua área de simpatia pela POLOP, Política Operária. Entre passeatas e comícios, conhece o primeiro amor e juntos ajudam a fundar o Comando de Libertação Nacional, o Colina. Assim que se casou pela primeira vez, em 1967, Dilma veio morar com o marido Cláudio Galeno neste prédio na região central da capital mineira. Como o apartamento é amplo, 220 metros, 3 quartos, o local servia de ponto de encontro para as reuniões dos militantes. A vida deles aqui durou 3 anos, até que a ditadura começou a persegui-los. Em 68, com o ato institucional número 5, a repressão ficou mais violenta. Começam os anos de chumbo. Dilma foge primeiro para o Rio, depois para São Paulo. Nós saímos de Belo Horizonte no início de 69, no primeiro semestre de 69, quando assim, a repressão aumentou muito e tinham sido presos vários companheiros ligados ao nosso grupo político. O grupo aumenta. A Colina se une à Vanguarda Popular Revolucionária e muda de nome. Agora é VAR Palmares. Na nova organização, Dilma se apaixona e passa a viver com Carlos Araújo. No dia 16 de janeiro de 1970, Dilma Rousseff estava no lugar errado, na hora errada. Delatada por um colega de militância, foi presa em São Paulo. Nos arquivos da ditadura, ela era foragida da justiça, subversiva, cheia de codinomes. Foi Estela, Luísa, Wanda. Ia presa uma pessoa, todo mundo mudava o nome, para ninguém mais saber. Porque se a pessoa fosse torturada e falasse alguma coisa, aí todo mundo já tinha mudado os nomes. Dilma Rousseff era apontada pelos repressores como a Joana d'Arc da subversão. Os militares afirmavam que ela tinha atuação direta na chefia de greves, assaltos a bancos. A Dilma não participava da luta armada, ela era da organização, mas no setor de movimento de massas. Logo que foi presa, disse que chefiava ações de seu grupo. Meses depois, Dilma desmentiu, alegando ter sido torturada física, psíquica e moralmente durante 22 dias. Este prédio, hoje Memorial da Resistência, era o quartel-general da repressão, onde funcionava o DOPS, Departamento de Ordem Política e Social. E Dilma passou por aqui. Eu nunca vi uma coisa tão forte, eu não imaginava que existia aquele tipo de coisa. Foram 2 anos e 4 meses de prisão até a liberdade. Uma nova chance para recomeçar. Mas não era a política o centro da vida de Dilma quando ela saiu da cadeia. Porto Alegre foi o porto seguro para o recomeço. No sul, Dilma Rousseff viveu uma das fases mais tranquilas da vida dela. Aqui num bairro pacato da zona sul da cidade, Dilma deu uma trégua na luta contra o regime militar. Ela passou a morar com o sogro e a sogra nesta casa, enquanto o marido continuava na cadeia. 1 ano depois, o casal de íntimos desconhecidos voltou a se encontrar. E só então começaram a se chamar pelos nomes verdadeiros.
O que mais marcante dela foi Wanda. Wanda, e em mim, o que mais também colou, tive vários, mas o que mais colou foi Max. Max e Wanda, ou Carlos e Dilma, tentaram levar uma vida comum. Dilma teve Paula, a única filha do casal. Voltou a estudar economia e conseguiu o primeiro estágio. Mas aí o ministro do Exército, general Linha Dura, Silvio Frota, decidiu afastar os funcionários públicos subversivos. Dilma Rousseff entrou para a lista do Frota e acabou na rua. Foi colocado que os terroristas estavam no aparelho de Estado. Era perseguição ali. No começo da década de 80, um novo engajamento. Dilma ajudou o marido a fundar o PDT gaúcho e foi voz ativa no partido. Ela trabalhava na coordenadoria do PDT e era dirigente da Ação da Mulher Trabalhista. Se lutava muito por aspectos de direitos das mulheres, também de participação, de inserção na sociedade. Brizola era o nome da moda entre a esquerda no começo da década de 80. Foi eleito governador do Rio de Janeiro em 83. E 3 anos depois, seu afiliado político Alceu Colares conquistou a prefeitura de Porto Alegre. Na montagem do governo, Colares lembrou de uma economista que estava no comando da Fundação de Economia e Estatística do Rio Grande do Sul. Era Dilma Rousseff. Quando ele foi eleito governador, se mudou para o Palácio Piratini e levou junto Dilma, mas dessa vez a economista teve uma nova função. Eu tomo a palavra agora como secretária de Energia, Minas e Comunicação. E ela sempre teve uma presença muito forte, daí confundem que ela é agressiva. Ela não é agressiva, ela é uma mulher de convicções. Com o fim do governo Colares, Dilma ficou sem cargo público e num país completamente diferente. Era 1995. Os brasileiros descobriam o Plano Real, o fim da inflação e o dólar baixo. A ex-secretária fez o que muitos fizeram. Abriu um negócio, uma loja de R$ 1,99. Mas o negócio não prosperou e a Pão e Circo fechou as portas 1 ano e meio depois. Dilma só voltaria ao poder em 99, já no governo Olívio, do PT, seu futuro partido. Também como secretária de Minas e Energia. Ela foi sempre granjeando respeito nosso, né, pela sua disposição de ouvir os outros, né, mas também contribuir com argumentos, com ideias, com dados, né, para que a ação do conjunto do governo fosse a melhor possível. Mal sabia Olívio, mas a ascensão e queda do PT no governo gaúcho ajudariam a selar o destino da primeira mulher presidente do Brasil. A ascensão de Dilma Rousseff ao primeiro escalão do poder foi lenta, até ser escolhida por Lula. Uma vitória histórica para o país e para o PT. Uma derrota histórica para os gaúchos e para o PT. Se hoje Dilma Rousseff é a estrela do partido, há bem pouco tempo não era assim. Ela saiu de um governo derrotado para um futuro incerto com a eleição de Lula. Hoje é o dia do reencontro do Brasil consigo mesmo. Mas foi um desencontro que selou o destino da primeira mulher presidente do Brasil. O ministério será anunciado segunda-feira, sem a participação do PMDB. E assim a ex-secretária do Rio Grande do Sul apareceu como um azarão no Ministério de Minas e Energia em 2003. Meus agradecimentos ao meu presidente. Na primeira foto oficial, nenhum destaque. Ela ocupava a segunda fila, mas o desafio como ministra era de primeira necessidade: evitar um novo apagão energético. Provavelmente 2006 não, provavelmente 2007 não. O risco pode começar em 2008. O apagão não veio. Logo, Dilma caiu nas graças de Lula. Eu trouxe a Dilma aqui para sorrir para você. Pronto, agora sim. No momento mais difícil do governo, quando Lula perdeu seus homens fortes envolvidos em escândalos. Zé Disseu, se você não sair daí rápido, você vai fazer réu um homem inocente que é o presidente Lula. Dilma se fortaleceu e foi escolhida para substituir José Disseu, seu companheiro de luta contra o regime militar.
Dilma encarou o desafio de ser a gerente do governo, uma espécie de chefe direta dos ministros. Em 2008, explodiu o escândalo dos cartões corporativos. Teve ministro gastando mais do que poderia. A imprensa acusou a Casa Civil de montar um dossiê com as despesas do governo anterior para constranger a oposição. A quem interessa colocar problema onde não tem? Era o que o Senado queria saber. O senador José Agripino disparou. Se Dilma havia mentido no período da ditadura, quando foi presa, por que não estaria mentindo agora também? Eu tinha 19 anos, eu fiquei 3 anos na cadeia e eu fui barbaramente torturada, senador. E qualquer pessoa que ousar dizer a verdade para interrogadores compromete a vida dos seus iguais. Entrega pessoas para serem mortas. Outras crises vieram, mas o nome da ministra ficava cada vez mais forte. Ela quem comandava os planos de exploração de petróleo do pré-sal e controlava o orçamento do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. A Dilma é uma espécie de mãe do PAC. É ela que cuida, ela que acompanha. E também foi ela a candidata escolhida pelo presidente para concorrer à sucessão. Eleger a Dilma é uma coisa prioritária na minha vida neste ano. Na trajetória rumo à presidência, Dilma Rousseff viu a amiga e braço direito Erenice Guerra deixar a Casa Civil sob a acusação de tráfico de influência, superou um câncer no sistema linfático, ganhou um neto, fez plástica e colecionou visuais. Dilma Rousseff já fez história. É a primeira mulher eleita presidente do Brasil. E quando assumir a principal cadeira do Palácio do Planalto no dia 1º de janeiro do ano que vem, ela terá 63 anos de idade. Como será o governo dela, isso só o tempo vai dizer. Mas no dia em que teve a candidatura oficializada, Dilma deu uma pista de como quer que seja. Não é por acaso que depois desse grande homem, o nosso Brasil possa ser governado por uma mulher. Por uma mulher que vai continuar o Brasil de Lula, mas que fará um Brasil de Lula com alma e coração de mulher.